Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nessa garimpada concordiana especial, eu venho trazer a vocês um livro, apenas um livro, mas não é qualquer livro. É um livro que, de fato, é muito especial, mas eu tratá-lo como apenas especial é tratá-lo de uma maneira muito rasa. Esse livro, na verdade, é muito importante para a Igreja Luterana, para a teologia luterana. E se vocês estão pensando no livro de Concórdia, vocês acertaram. Realmente, eu tive a alegria de conseguir o livro de Concórdia para doação aqui no Seminário Concórdia. Deixa eu contextualizar vocês. Por 3 vezes eu consegui trazer para a minha biblioteca esta edição de 1980. Por 3 vezes. Mas nas 3 vezes eu doei para 3 colegas meus da turma. Por quê? Porque antes eu já lia essa edição de 2016, né? Inclusive está bem acabadinha, diga-se de passagem, né? Mas eu já lia ela. Então, eu percebia que esses 3 colegas meus queriam ler o livro de Concórdia. Eles queriam ter, né, o conhecimento mais aprofundado do livro de Concórdia. Só que eles não tinham em mãos. Então, como eu já tinha essa edição de capa amarela de 2016, então eu fui pegando, né, na biblioteca e fui doando. Doei para um, doei para outro, e assim foi. E esse exemplar aqui é um presente que eu ganhei de um irmão seminarista. E acabou que, né, se tornou o meu xodó. Você pode ver, né, tem aqui as marcações. Essas marcações são de cada documento confessional. E assim, se tornou o meu livro que eu faço meus estudos, né, confessionais, né, a minha leitura dos documentos aqui contidos. Pois bem, eu falei que é muito importante o livro de Concórdia, e na verdade eu fico até meio receoso de falar sobre o livro de Concórdia, porque conforme eu ainda estou aprendendo, então eu posso acabar cometendo um equívoco. Mas mesmo assim, eu vou falar sobre ele de uma maneira bem resumida. O livro de Concórdia, de fato, ele tem a sua devida importância na Igreja Luterana. No entanto, que pastores e professores, antes deles serem ordenados, né, para o ministério, para as suas vocações, eles têm que jurar, em primeiro lugar, sob a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, e em segundo lugar, sob o livro de Concórdia. Para que não haja ambiguidades, é necessário fazer algumas ponderações. Assim, a palavra de Deus e o livro de Concórdia, eles não estão no mesmo nível. A palavra de Deus para nós luteranos está acima, sabe? É o princípio do sola scriptura ensinado pelo Lutero. Então isso significa que o livro de Concórdia ele está abaixo, sabe? Mas mesmo assim, não se pode descartar a importância que o livro de Concórdia possui. Eu falei agora há pouco que a palavra de Deus ela é mais importante do que o livro de Concórdia na Igreja Luterana. Mas como é que podemos compreender melhor essa palavra de Deus? E é aí que entra o livro de Concórdia. Ele, de fato, ele nos ajuda a compreendermos mais
os assuntos contidos na palavra de Deus. No entanto, que aqui tem diversos artigos que falam de diversos assuntos, como, por exemplo, sobre Deus, sobre a justificação pela fé, acerca da santificação, batismo, Santa Ceia, pontos importantes que estão presentes na palavra de Deus e que por muitas das vezes são objetos de controvérsias e equívocos. Então, o livro de Concórdia, ele vem para nos ajudar, para nos auxiliar a aprendermos mais e conhecermos melhor a santa palavra de nosso Deus. Então, o livro de Concórdia, de fato, tem grande importância em nossa igreja. Pois bem, o livro de Concórdia, ele é uma reunião de escritos que foram elaborados desde 1530 até 1580, começando com a Confissão de Augsburgo e terminando com a Fórmula de Concórdia. Cada documento confessional ele tem a sua devida importância para o contexto que foi necessário naquela época. Por exemplo, a Confissão de Augsburgo, ela foi o primeiro documento que mostrava publicamente o que era a teologia da reforma, porque naqueles tempos já haviam muitas mentiras acerca do que Martinho Lutero e os seus adeptos ensinavam. Então, os luteranos, né, os cristãos luteranos, eles se empenharam a elaborar o que veio depois a ser conhecida como Confissão de Augsburgo. E leva esse nome Confissão de Augsburgo porque, de fato, foi apresentada ao imperador Carlos V em Augsburgo, né? E ali mostrava para o imperador, que era um católico romano, o que de fato nós luteranos, né, acreditamos. Então, essa é a importância de ser assim, o primeiro documento que expõe, né, publicamente o luteranismo. E a Fórmula de Concórdia, ela veio para ser um documento que viesse acabar com as divisões que surgiram na época. Por quê? Tinham dois grupos que interpretavam a Confissão de Augsburgo de maneiras equivocadas. E com isso, estava havendo dissensões, estava havendo divisões, e assim a doutrina da reforma, né, ela estava sendo, vamos dizer, destruída. E para que a reforma de Lutero ela não viesse a ser destruída, então os santos homens de Deus, como Martin Chemnitz, né, o segundo Lutero, ele elaborou a Fórmula de Concórdia e mostrou a verdadeira interpretação correta da Confissão de Augsburgo. E para mostrar que os dois grupos eles estavam errados, e assim eles ficassem convencidos de seus erros, de seus equívocos, e assim voltasse para a unidade cristã. E assim o ensino da reforma ser propagada em todos os tempos. Sabe, então, essa é a importância. De uma maneira bem resumida, eu mostro a vocês que essa é a importância de lermos o livro de Concórdia, sabe? Repito, o livro de Concórdia ele está abaixo da palavra de Deus. Antes de querer estudar o livro de Concórdia, estudem a Bíblia, pelo amor de Deus. Enfim, para mostrar que como é que nós, luteranos, podemos viver em nossa fé, sabe? Como é que nós, luteranos, podemos estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Então, repito, o livro de Concórdia ele é muito importante para nós, luteranos, sabe? É claro que eu não posso deixar de mencionar que há outros métodos de estudarmos a palavra de Deus. É claro, o livro de Concórdia ele não é único,
Por exemplo, tem os livros de sistemática, que são muito bons para estudarmos a Santa Escritura. Tem o próprio estudo do grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, e o hebraico bíblico, que é o do Antigo Testamento, para estudarmos a Santa Palavra nos idiomas originais. Enfim, tem muitos outros livros aí no meio luterano que nos ajudam a compreendermos melhor a palavra de Deus. Mas o livro de Concórdia, vamos dizer assim, que ele está apenas abaixo da Bíblia, sabe? Então vamos dizer assim que, repito, é o segundo livro mais importante para nós luteranos. E é por isso que eu digo, estudem o livro de Concórdia, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, mas depois da Bíblia, estudem o livro de Concórdia. E esse livro aqui não é só para pastores, que só pastor que tem que estudar, não. Todos podem estudar o livro de Concórdia. O leigo, sabe, que tá chegando agora, assim. Quer dizer, chegando agora não, né? Que ele tem que aprender a Bíblia primeiro. Mas o leigo que ele quer se aprofundar teologicamente, você pode estudar o livro de Concórdia assim, sabe? Porque assim, ele tem a sua devida importância. Eu sei que já falei muito acerca de importância, mas eu quero mostrar para vocês como que o livro de Concórdia, ele não deve ser ignorado por nós que somos luteranos, sabe? Na verdade, pessoas de outras denominações, se quiserem, pode ler também, mas aqui eu falo de uma maneira bem especial para os cristãos luteranos. Estudem o livro de Concórdia, sabe? Porque os autores aqui, eles se dedicaram muito. Eles, suaram. Eles correram risco de vida, diga-se de passagem, para que nós, aqui em pleno século XXI, podemos ter acesso. E os autores aqui são vários. Não é só Martim Lutero, né? Aqui tem a colaboração direta, né? Por exemplo, de Melanchthon, de Martin Chemnitz, como eu falei agora há pouco, e como também as participações indiretas. Para vocês terem uma ideia, deixa eu só pegar uma cola aqui. A Fórmula de Concórdia, ela foi assinada por 8.188 teólogos, ministros e professores dos territórios, né? Dos territórios ali que eles estavam ali presentes, sabe? Mais de 8.000 homens se empenharam, né? E assinaram a Fórmula de Concórdia, um dos documentos confessionais. Então não é pouca coisa, gente. O livro de Concórdia é muito importante para nós. Enfim, eu poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre as confissões luteranas, falar sobre a Confissão de Augsburgo, a apologia da Confissão de Augsburgo, o Catecismo Menor, Catecismo Maior, tratado sobre o poder e a primazia do Papa, os artigos de Malcalde, a Fórmula de Concórdia, enfim, eu poderia ficar aqui o tempo todo. Só que não, de uma maneira bem resumida, eu venho aqui mostrar a vocês como que o livro de Concórdia é muito, muito importante para nós e como eu fiquei feliz em ter adquirido essa edição de 1980, que para mim é a melhor edição, né? Nada contra as duas edições posteriores, a de 2016 e a de 2022, que é a atual, mas eu adotei para mim essa edição de 1980. Então é isso, galera. Espero que eu não tenha cometido nenhum equívoco e nem ter dito nenhuma besteira. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui.
Forte abraço e que Deus abençoe a vida de vocês.